Olá e seja bem-vindo ao nosso curso BIM Prático, ArchiCAD para Arquitetura. Meu nome é Marcelo Porfiro, eu sou arquiteto e urbanista, cofundador da Hub Prática Criativa e eu vou ser o ministrante das aulas aqui no nosso curso online. Eu fico bem animado de poder estar aqui conversando contigo e compartilhando as minhas experiências nessa jornada do uso dessa tecnologia que é o BIM. A ideia é passar de uma maneira leve e sem complicação, em exercícios práticos e em uma metodologia passo a passo, tudo que eu tive que aprender em anos de dedicação ao software, para que você possa implementar as mesmas técnicas no seu dia a dia como profissional. Mas antes de falar sobre tudo isso, vamos rebobinar um pouquinho a minha história, porque eu preciso te contar como tudo aconteceu até eu chegar aqui. Eu quero falar sobre antes de eu chegar no ponto de amadurecer a minha metodologia de criação de projetos em BIM, lá na época onde eu ainda dependia do AutoCAD para realizar os meus projetos. É isso aí, óbvio que eu comecei usando o software mais comum e recorrente no mercado nos meus primeiros anos como estudante de arquitetura. Isso era em 2012. O AutoCAD era o mais solicitado para conseguir um estágio, todos os meus colegas utilizavam e eu ia ficar completamente fora dos padrões se eu não aprendesse. Só que quanto eu mais aprendi AutoCAD, mais eu notava dificuldades no mindset do programa. Por que eu tenho que desenhar linhas e depois preencher elas? Por que é tão difícil modificar o meu projeto caso meu professor peça uma alteração? Não é possível que eu tenha que digitar esses números aleatórios para deixar o desenho na escala certa. E as minhas reclamações iam sem fim. Eu não quero que tu me entenda mal. Não é que eu tava com implicância com o AutoCAD, ou que eu achava que não tem como ser um bom arquiteto usando ele. A questão toda é que eu queria mais. Eu tinha certeza que aquele não era o melhor jeito para um arquiteto conceber um projeto. E alguém poderia ter inventado algo melhor em algum lugar do mundo, mas eu não sabia exatamente o que era. Foi aí então que eu conheci o SketchUp. Meu Deus, aí eu vi o que eu tava sentindo falta no AutoCAD de verdade. Era aquela liberdade de experimentar as coisas em 3D. Era tão óbvio depois que eu percebi. Eu não tinha um mínimo de reflexo em pensar em arquitetura visualizando tudo em 2D. Porque a gente vive em um mundo 3D. Onde os elementos eles são muito mais complexos e interagem de maneiras mais complexas. Daí sim eu caí de cabeça no 3D do Sketch, eu começava o projeto nele, testava todo tipo de ideia que eu achava interessante e tentava modelar tudo com a sua devida espessura e a sua posição correta. Eu modelava até as vigas que iam ficar escondidas dentro das paredes. Tem gente que não acredita em mim, mas eu fazia isso, mas eu fazia só pelo fato de que eu precisava estudar a minha estrutura. Eu tinha necessidade de aprender sobre arquitetura enquanto eu projetava em 3D. E eu sentia que existiam muitos elementos que eu desconsiderava normalmente, como a estrutura no caso, e que se eu dominasse eles, todo o meu projeto ia fazer muito mais sentido. Uma vez que a gente entende as partes, o todo fica muito mais claro. A partir desse modelo 3D do SketchUp, feito com muito amor e carinho, eu exportava vários cortes para o AutoCAD, onde eu passava o desenho a limpo, colocando as linhas nos layers certos, inserindo as achuras e deixando tudo em uma escala para ser plotado. Funcionava? Funcionava. Eu estava satisfeito? Não. E eu ainda ficava incomodado com a falta de praticidade de trabalhar em dois softwares. E as alterações de projeto que naquele tempo eu já comecei a perceber que não tinha como escapar, estavam tirando muito tempo útil do meu workflow, onde eu poderia estar usando para fazer um render ou pensando na minha prancha, maquete, seja lá as milhares de coisas que eu poderia estar adiantando. Então chegou o momento. Em 2015 eu fui apresentado ao BIM. Eu já tinha ouvido falar sobre o BIM antes, mas nunca me dei muita bola. Agora quando eu penso, eu acho que naquela época não era algo muito voltado para estudantes. Ele fugia um pouco do status quo, então eu não dei bola antes. Mas em 2015 ele chegou chegando na minha vida. Eu comecei a trabalhar em um escritório de arquitetura que utilizava apenas o ArchiCAD desde 2011 e já estava com todo o seu workflow voltado para esse software BIM. Foi aí que eu realmente comecei a perceber alguns pontos importantes para minha formação. Quanto mais eu trabalhava com ArchiCAD, mais eu percebia a facilidade de utilizar o software. Mas o que mais me impressionava era a mentalidade do programa. Ele era muito intuitivo, desde as coisas mais simples como trabalhar com ele em português, como as coisas mais complexas como trabalhar em 2D e 3D no mesmo programa. Tudo isso fazia muito sentido. Parecia que alguém tinha escutado tudo que eu reclamava nesses anos todos e resolveu juntar as melhores partes do AutoCAD e SketchUp em um mesmo programa. E foi aí que eu percebi um detalhe pequeno, mas que faz uma diferença gigante para destacar o ArchiCAD dos outros programas. ArchiCAD. Como que eu não me liguei nisso antes? Óbvio que eu sentia resistência quando eu usava o AutoCAD. Ele não era pensado para ser utilizado por um arquiteto. Desde a sua origem, em 1982, ele foi pensado para ser usado por empresas de design, engenharia e arquitetura.
o que fez com que a linguagem dele não seja focada nas nossas necessidades como projetistas de arquitetura, misturando a linguagem de outras especialidades e tornando todo o processo pouco intuitivo. E isso era reconhecido imediatamente no ArchiCAD. A arquitetura estava estampada até no nome do software, mostrando um compromisso com o nicho e refletindo essa preocupação na usabilidade do programa. Um software criado por arquitetos e para ser utilizado por arquitetos. Eu nem preciso dizer que depois de perceber isso, eu desinstalei na hora o AutoCAD do meu computador e fiz uma promessa que eu não voltaria a usar o programa. Promessa que eu tô cumprindo. E para deixar claro, pessoal, tudo que eu tô aqui falando é uma consequência da satisfação de usar o programa e um reflexo da minha experiência ao abraçar esse software BIM na minha vida. Eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões com o nosso curso, estando sempre com um senso crítico apurado e não aceitando ideias apenas porque a maioria nos diz que é o certo. Vocês têm que testar as opções e ver na prática o que é melhor para o teu processo de trabalho. Nas próximas aulas, a gente vai explorar mais a fundo esses conceitos refletidos na prática. Agora que vocês sabem como foi o meu processo para migrar para o BIM, eu já estou pronto para me jogar de cabeça nas próximas aulas. Eu só tô te esperando. Então não perde tempo e já vem pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, até logo e um abração.